Revelação divina, a incrível transformação de Jeremias e as lágrimas antes da queda de Jerusalém. No terceiro ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, o Senhor chamou Jeremias, filho de Hilquias, para ser seu profeta em um tempo de grande turbulência. Jerusalém se tornava uma sombra da cidade gloriosa que um dia fora, suas ruas abarrotadas de corrupção e idolatria. O céu estava carregado de nuvens escuras, refletindo a angústia do coração do Senhor pelo seu povo escolhido. Jeremias, um jovem inexperiente, sentia a carga imensa da responsabilidade que lhe havia sido confiada. Senhor, como posso falar se sou apenas um jovem? Implorou, sua voz tremendo com insegurança. Foi então que a mão do Senhor se estendeu sobre ele, e o tocou. Não digas, sou apenas um jovem, pois aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que eu te ordenar, falarás. Jeremias 1h07. As palavras de Deus fluíram de seus lábios como um rio, trazendo uma mensagem ardente de arrependimento e volta à verdadeira adoração. Jeremias confrontou o povo a abandonar os ídolos de Baal e Asherá, um retrato vestigial de sua desobediência a Yahvé, que tinha um pacto eterno com a casa de Israel. Enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, as lágrimas de Jeremias se misturavam ao pó do chão, cada lágrima um clamor silencioso por um povo que se recusava a ouvir. Ah, que se meu rosto estivesse coberto de cinzas, ele exclamava em seu espírito, recordando as promessas feitas a Abraão de que sua descendência seria uma bênção para as nações. Mas, em lugar da esperança, o eco de sua apatia ressoava nas alamedas repletas de desespero. Uma manhã nublada, Jeremias pôde ouvir de longe o toque das trombetas dos babilônios, sinalizando que a destruição estava próxima. O peso de sua missão parecia quase insuportável. Ele desejava gritar, mas em vez disso, apenas lágrimas brotaram de seus olhos. Ah, se eu pudesse ser apenas um porta-voz da esperança, mas já não ouvem, seu coração se despedaçava por cada alma endurecida. A promessa de um futuro restaurador pairava sobre ele como um fio de esperança em meio ao peso da desolação. Quando 70 anos se completarem para a Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra para convosco. Jeremias 29:10. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Jeremias observou a cidade com profundo pesar, não como um mero espectador, mas como alguém que vê a paixão de Deus por aqueles que se afastam. Ao se aproximar dos portões de Jerusalém, que se erguem com relutância a cada dia, ele sabia que as paredes que cercavam esses corações estavam prestes a ruir sob a pressão da desobediência. Ele chorava não somente pela perda que se avizinhava, mas pela recusa do povo em voltar-se para a luz. O que esperava por Judá, e onde ficaria a promessa de restauração em meio à escuridão? Com o inimigo à porta e o juízo iminente, a pergunta final deixou Jeremias em uma espera angustiante. Qual seria o desfecho para essa história de amor e desespero? A angústia da cidade pairava sobre os ombros de Jeremias como um manto de chumbo, selado pela desobediência que corria como uma corrente entre o povo. Naquela manhã estrondosa, o som das trombetas babilônicas ecoou mais alto, como um sinal de alerta que rompendo os céus parecia penetrar em sua profundidade. O Senhor havia lhe revelado o que estava por vir, mas a dor de ter que entregar uma mensagem de juízo tornava-se como fogo ardente dentro de seus ossos. Como posso anunciar ruína? Ele pensava, enquanto observava os rostos desatentos dos homens e mulheres que andavam como zumbis em suas vidas sem propósito. Jeremias se dirigiu ao templo, sabendo que ali deveriam estar os que buscavam a presença de Deus. Ao chegar, encontrou um ambiente impregnado de sacrifícios vãos e práticas enganosas. O altar estava manchado de sangue, mas o coração do povo estava distante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: converta-se cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Jeremias 26:13, gritou ele, sua voz ressoando entre os muros.
mas suas palavras encontravam apenas eco. Os sacerdotes e líderes se voltaram contra ele. Que profeta é este que traz tal maldição sobre nós? Um deles exclamou, enquanto outros murmúrios indicavam a cólera que começava a se agitar. Jeremias, com o espírito pesando sobre ele, sentiu a expectativa crescente da hostilidade, mas uma determinação celestial enraizou-se em seu coração. Sei que as suas mentes estão seladas, mas eu serei o mensageiro mesmo que isso signifique o meu sufoco. As circunstâncias se tornaram mais sinistras com a chegada do rei Joaquim, que ordenou que Jeremias fosse trazido à sua presença. O jovem profeta não vacilou ao olhar nos olhos do rei, cujos modos de vida estavam repletos de idolatria e deturpações. Ouvi as palavras do Senhor, rei Joaquim. Esta cidade será desolada e entregará o seu povo à espada, se não se arrependerem. A tensão no ar era palpável, ninguém ousava intervir, pois o rei estava furioso. Este homem deve ser silenciado, gritou um em meio à multidão. Mas um dos príncipes, chamado Acabe, levantou-se. Temos que temer o Senhor. Se Deus o enviou, não devemos rejeitar suas palavras. A batalha entre a verdade divina e a desobediência humana intensificou-se, e Jeremias fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que lhe desse forças diante do adversário. Na calada da noite, enquanto a cidade roncava entre pesadelos e sonhos, Jeremias se lançou em fervente súplica. Ó Senhor, tua ira paira sobre este povo, e eu sou um mero homem. Durante sua vigília, uma visão extraordinária foi concedida a ele. Uma árvore de morango, florescendo em plena vida, foi revelada. O Senhor me mostrou a árvore, e ele me disse, eu estou vigiando sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias 1h12. Com estas palavras inscritas em seu coração, Jeremias conhecia a gravidade de sua tarefa, mas também a promessa de esperança que pairava sobre a desaprovação. Seria ele uma voz em meio à devastação? No dia seguinte, ao amanhecer, ele tomou coragem mais uma vez e dirigiu-se à porta da cidade. Assim diz o Senhor, se não ouvirdes as palavras de meu profeta, Jerusalém será um monte de ruínas, e no silêncio do desespero, lembrarão de mim porque eu sou o Senhor. À medida que o eco de suas palavras se dissipava no ar, um sentimento de angústia e expectativa envolveu o profeta. Ele sabia que os sofrimentos estavam por vir, mas a promessa de restauração, mesmo em meio à destruição, ainda se encontrava além das nuvens escuras. A história ainda não acabará. E no fundo de seu ser, um novo dilema espiritual acendeu-se em Jeremias. Se este é o destino, então como pode haver esperança para o remanescente? E como pode a luz novamente brilhar sobre aqueles que permanecem nas trevas? O mistério da restauração parecia a todo instante mais próximo, mas Jeremias clama por revelação. A resposta de Deus ainda estava por vir, revelando mais do plano soberano que agora dançava entre a perda e a promessa. Enquanto a sombra da manhã cobria Jerusalém, Jeremias se sentia como uma chama prestes a se apagar, o peso da mensagem de julgamento ainda mais intenso em seu espírito. Caminhando pelas ruas abarrotadas, cada esquina trazia rostos de desprezo ou indiferença que o lembravam de sua amarga solidão. O calor da luz do sol parecia ridículo ao se confrontar com a frieza do coração humano, que estava distante da verdade de Deus. Mas havia algo pulsando em seu interior, algo que clamava por verdade e resiliência. Na praça central, o murmurinho de um povo em festa ecoava entre cânticos vazios e risadas obstinadas. Não há juízo sobre nós, somos o povo eleito, alguém gritou, e isso feriu profundamente o profeta. Tornando-se um vaso quebrado nas mãos do oleiro, Jeremias ergueu sua voz, como um eco de desespero. Ouvi, povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, eu trarei o mal sobre este povo que não me escuta, e as suas festas se tornarão lamento, e suas canções, choro. Amós 8h10. O silêncio cortante que se seguiu ao seu grito foi como um novo golpe a seu coração, muitos se viraram, mas poucos pareciam ouvir. Quando o olhar de Jeremias encontrou o sacerdote Pazur, que o havia atacado anteriormente, um frio mortal percorreu sua espinha. A raiva e o desprezo na face de Pazur refletiam apenas um fragmento da profunda corrupção que envenenava os corações ali presentes. Contudo, Jeremias sabia que não levaria isso como um fardo solitário. Ele duvidava do futuro,
mas não questionava a soberania de Deus. Naquele momento, o Senhor lhe concedeu uma nova visão. Olhando para o céu, viu nuvens escuras se reunindo, formando uma poderosa tempestade. Vem sobre a cidade dias de escuridão e aflição, exclamava a mensagem divina que ecoava em seu coração. No entanto, ao mesmo tempo, uma luz radiante surgia entre as nuvens, e uma voz conhecida do alto lhe dizia: como os contritos serão levados à cura e renovação, assim também o meu povo será restaurado. Analisando a dualidade daquela visão, Jeremias ardia de amor por seu povo, mesmo que fossem apáticos à mensagem. A responsabilidade que Deus colocará em sua boca crescia a cada instante. Com lágrimas nos olhos, ele sussurrou: ó Senhor, se tu não poupares este povo, quem irá conhecer o teu nome? Se não tiverem ocasião de voltar para ti, corremos o risco de sucumbir àquelas trevas. Ele caía de joelhos, suas lágrimas misturando-se com a poeira da rua. A dor de ser o porta-voz de um juízo eminente era insuportável, mas a esperança de um remanescente aflituava-se como um tesouro escondido. Um dia haveria de ocorrer um grande exílio, mas dentro desse contexto sombrio, uma promessa surgiria. Um dia, Deus lhes daria um coração nefes novo, e um novo espírito, e não se lembrariam mais do antigo pacto. Jeremias 31:33. A partir desse momento, Jeremias levantou-se em meio aos olhares indiferentes, a paixão e a dor agora se entrelaçando. Há um futuro que Deus promete, mesmo na mais sombria das tempestades. Eu os trarei de volta e farei com que sejam o meu povo, e eu serei o seu Deus. Jeremias 32:22. E enquanto falava, uma profunda convicção encheu sua voz. Todavia, o ciclo de hostilidade se alimentava e a maioria ainda se negava a escutar. E eis que, em meio ao clamor, uma figura familiar apareceu nas sombras: Baruque, seu escriba. Com um semblante sombrio, ele se aproximou, mas havia algo de especial nos olhos de Baruque que fez com que Jeremias parasse. Meu senhor, algo grande se aproxima. É um sinal das promessas de Deus ou da iminência do juízo? Perguntou Baruque, lutando para conter a emoção. Justamente naquele instante, sob o calor do sol que ainda brilhava, o Senhor sussurrou ao coração de Jeremias: prepara-te, meu servo. As palavras que dirás não somente desafiarão a cidade, mas também ecoarão através das gerações que estão por vir. A visão da esperança em meio ao desespero brilhou intensamente, enquanto Jeremias percebia que o plano soberano de Deus era ainda mais abrangente do que sua compreensão. As lágrimas em seus olhos agora misturavam-se à expectativa da obra que ainda haveria de ser revelada. E assim, o que está por vir será um novo pacto que radiante se levantará através das ruínas, e muitos ouvirão e se voltarão para o Senhor. Nesse momento, a dúvida se transformou em missão. O chamado de Deus envolvia cada fibra do seu ser, enquanto o futuro fluía prometendo algo extraordinário surgindo dos escombros. Seu tremor profético crescia, mas a próxima revelação de Deus ainda permanecia oculta, pronta para desvelar um futuro que mudaria a face de Jerusalém e além. Enquanto as horas se alongavam, a tensão na cidade pulsava com a mesma força que o coração cansado de Jeremias. O eco de sua mensagem ainda vibrava nas paredes de pedra, mas a resposta do povo era um murmúrio indecifrável, como o vento que passa pelas árvores, presente, mas indiferente. Na quietude de seu desespero, Jeremias sentiu um chamado interior mais uma vez, a necessidade de se afastar da multidão festiva e buscar a solidão em um lugar de oração. Ele se afastou, suas sandálias levantando a poeira do caminho, até o sopé do Monte Sião, um lugar onde suas súplicas podiam sustentar-se nas alturas do céu. Ao chegar ao seu refúgio, Jeremias caiu de joelhos, e sua voz subiu em súplica ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos, tua palavra queime como fogo em meu peito. Nesta cidade, que agora jaz em frivolidade, onde encontrarão a verdade que os libertará? E enquanto ele orava, imerso nas lágrimas, uma sombra deu passagem entre as árvores, e uma figura apareceu diante dele. Era o próprio Senhor, mais uma vez trazendo uma mensagem transformadora. Jeremias, levanta-te, pois o que eu vou te revelar é de grande importância. Tem se aproximado dias de juízo, mas também dias de remissão. As palavras do Senhor não apenas ecoaram em seus ouvidos, mas penetraram em sua alma.
Ele sabia que cada uma delas soava como um sino de alerta, mas ao mesmo tempo, um extenso amor e compaixão transparecia. Eu trarei os que estão longe de volta e animarei os de coração quebrantado. As lágrimas que choram hoje são as sementes de alegria que plantarei amanhã. Sussurros de esperança se entrelaçaram com um aviso ainda mais profundo. Em breve, o exílio virá, mas não te desesperes. Eu edificarei um novo lar para eles entre os gentios, e naquele dia, escreverei a minha lei em seus corações. Jeremias 31:33. A visão do futuro moldou-se diante de Jeremias, e ele sentiu sua missão se intensificando e se fundindo com o próprio propósito divino. Com a presença do Senhor cercando, Jeremias levantou-se com um novo ânimo. Então, Senhor, que devo fazer para que o teu povo compreenda? Como posso ser o teu porta-voz em tempos tão obscuros? Sua voz reverberava entre as árvores, energizada pela nova revelação. Tu irás até cada esquina, até cada porta em Jerusalém, e proclamarás a mensagem do meu amor e de meu juízo. Não temerás a hostilidade, pois eu serei a tua fortaleza. Assim, o Senhor toca a visão de Jeremias, mostrando não apenas a sua cidade, mas também terras distantes onde o eco de sua mensagem reverberaria, atravessando gerações. Assim como as esperanças de muitos foram fragmentadas, será aos poucos restaurada pelo meu poder. Enquanto o sol começava a se pôr, desenhando o céu com tons de vermelho e dourado, um tremor de certeza e determinação estava presente em Jeremias. Ele sabia que cada palavra que falaria seria como um punhal, penetrando as camadas de indiferença do povo, talvez trazendo a um confronto com a verdade que não podiam mais ignorar. Fervia em seu coração a certeza de que o juízo de Deus não era um fim, mas um meio para a salvação. E eu falarei o que tu me ordenaste, Senhor, pois sei que tu guardas os corações que se quebrantam diante de ti. Assim, sem olhar para trás, Jeremias preparou-se para enfrentar a cidade novamente, a glória de Deus iluminando seu caminho. Mas ao aproximar-se do meio do povo, uma nova sombra se abateu sobre ele, um pressentimento de que algo mais profundo e misterioso estava por vir. Uma presença que poderia alterar o curso de tudo, uma revelação que atravessará o tempo, desvelando as promessas que Deus não havia abandonado. E ainda mais que se preparará, sussurrou o Senhor. Um novo pacto, com um novo e vivo caminho, entre sussurros e lamentos de um povo que se perde. E Jeremias, agora em frente à própria porta da cidade, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, uma batalha entre a luz que se aproximava e as trevas que ainda oprimiam. Como um eco futuro, a libertação estava latente, aguardando o momento certo de ser revelada. Enquanto o céu escurecia à medida que a noite se aproximava, Jeremias sentiu um peso crescente em seu peito. Ele caminhou com passos firmes, sentindo a energia da revelação ainda pulsando em suas veias. Ao entrar na cidade, seu olhar se fixou nas multidões que passavam apressadas, imersas em suas distrações e prazeres, insensíveis à urgência que o envolvia. Ele parou no centro da praça, onde os barulhos da comemoração eram como um manto espesso que abafava qualquer clamor de arrependimento. Armado com as palavras do Senhor, Jeremias levantou os braços, e com a voz ressoando com fervor, bradou: ó povo de Jerusalém! Ouçam a voz do Senhor! O tempo de sua misericórdia se aproxima, mas os dias de juízo estão à porta. Um silêncio carregado se seguiu à sua declaração, e muitos viraram os olhares perplexos para o profeta. Alguns sussurravam entre si, desconfiados e céticos, enquanto outros olhavam com curiosidade, atraídos pela paixão ardente que habitava o homem que os confrontava. Vestido em traje simples, Jeremias lançou-se em fervorosas advertências. Como podem vocês dançar e se alegrar, enquanto as muralhas de nossa cidade estão prestes a ruir? O Senhor grita por justiça, mas vocês só ouvem a música e os gritos de festa. Convertem-se, ó povo! Nas sombras das ruas e nos becos dos prazeres, a morte se aproxima. Alguns, tremendo diante de suas palavras, começaram a afastar-se, enquanto outros, endurecidos pelo pecado, zombavam e viravam as costas. A dor se entranhava mais profundamente na alma de Jeremias. A cada zombaria, a cada gesto de desprezo, ele sentia a ferroada do desprezo que o povo tinha por sua mensagem. O Senhor tem grande amor por vocês.
Há esperança mesmo nas trevas, e eu sou o mensageiro do amanhã. Gritou ele, seu coração se desfazendo em gemidos. Ele levantará aqueles que agora estão caídos. Ele restaurará a certeza daqueles que estão perdidos. Assim como a sujeira pode ser lavada, também a alma pode ser purificada. E de repente, um movimento no espaço à sua frente atraiu a atenção de Jeremias. Ele se virou e seu olhar encontrou o de uma mulher, uma viúva que havia perdido seu filho. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela se aproximava, o peso da dor a tornando ainda mais visível. Profeta, como posso encontrar conforto se o meu lamento ecoa em silêncio? As palavras dela cortaram o coração de Jeremias, e ele respondeu com toda a sinceridade que podia reunir. O Senhor ouve cada lágrima e cada lamento. Em breve haverá um novo pacto, onde ele enxugará cada lágrima e transformará o lamento em alegria. Suas palavras eram como um bálsamo, não apenas para a mulher, mas para aqueles que começavam a se reunir ao seu redor, atraídos pela esperança que suas declarações ofereciam. Mas, mesmo enquanto o povo começava a se mover em direção à reunião, sombras começaram a se aglomerar ao seu redor. Jeremias percebeu a aura opressiva de forças adversas que se aproximavam, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença maligna. Ele se virou para o horizonte, em meio ao clamor e à turbulência, sentiu a confirmação do que o Senhor lhe dissera, que o que estava por vir era maior do que qualquer um podia imaginar. Eis que o Senhor fará uma coisa nova. Vocês podem não ver agora, mas as lágrimas de um passado doloroso se transformarão em rios de alegria. As palavras de Jeremias agora soavam como um eco de esperança ressoando no espaço sombrio. E antes que ele pudesse terminar, uma explosão de luz surgiu ao longe, iluminando os céus, como uma promessa futura irrompendo no presente. É quando a voz do Senhor ressoou novamente em seu coração: prepare-se, Jeremias, pois o meu plano está em movimento. As portas do céu se abrirão, e grandes coisas acontecerão, mas também grandes tumultos que prepararão o caminho. Assim, enquanto o povo começava a responder ao chamado, uma tensão sobrenatural pairava sobre a cidade. O futuro estava se formando diante deles, um futuro que oferecia a possibilidade de redenção, mas que também carregava a gravidade do juízo iminente. Jeremias sabia que a batalha estava apenas começando, uma luta de luz contra trevas que moldaria o destino não apenas de Jerusalém, mas de todos os que clamariam pelo nome do Senhor. E com isso, uma nova questão começou a assaltar sua mente: que transformações estão a caminho, e qual será o preço a ser pago por essa libertação que se anuncia? Quando a luz relampejou no horizonte, Jeremias sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A visão do céu iluminado não trouxe apenas esperança, mas uma clara sensação de que eventos sobrenaturais estavam prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Ele respirou fundo, sentindo o aroma da chuva que se aproximava, uma chuva que prometia lavar os pecados da cidade, mas que também poderia ser um presságio de juízo. Ó Senhor, murmurou ele em seu coração, quão pesadas são as suas palavras. O profeta se viu perguntando não apenas sobre o futuro de Jerusalém, mas sobre sua própria vida e o caminho que o Senhor tinha escolhido para ele. As mentes e corações do povo fervilhavam, mas era sua passagem que estava prestes a ser profundamente moldada pelo que estava por vir. Naquele arrebatador momento de iluminação, uma voz ressoou no mais profundo do seu ser, como um eco de promessas feitas tempos atrás. Aqueles que choram pelo que perderam serão consolados, e novos começos brotarão do solo árido de seus corações. O peso de suas palavras tornava-se uma carga leve enquanto uma nova determinação crescia dentro de Jeremias. Ele sabia que o tempo se esgotava. Era uma questão de urgentíssima necessidade que Jeremias intensificasse seu chamado e proclamasse a mensagem de Deus de maneira ainda mais fervorosa. Ele ergueu a voz novamente, com uma intensidade renovada, clamou: povo de Jerusalém, preparem-se. Aqueles que se converterem de seu caminho maligno e buscarem o Senhor com um coração sincero verão sua mão poderosa movendo-se em suas vidas. Embora o dia de juízo se aproxime, não há pecado que ele não possa perdoar. As reações foram diversas. Enquanto alguns ouvintes se aproximavam com esperança silenciosa, outros se afastavam, ombando como se suas almas estivessem afundadas em desespero. Diante dessa divide, Jeremias buscou um novo ânimo. Ó Senhor,
Como posso tocar os corações endurecidos? Como posso trazer luz às trevas que cobrem Jerusalém? Ele orou internamente, sentindo a profundidade da seu chamado. Foi então que uma jovem, com olhos marejados de lágrimas, se pôs à frente do profeta. Jeremias, você falou a dor da minha alma. Meu pai, minha mãe, e agora minha irmã foram levados pela fome. Como posso confiar em um Deus que permitirá que sua criação sofra sem compaixão? Seu desespero fez o coração de Jeremias se apertar. Ele olhou em seus olhos, e através da dor que ela expressava, dispunha-se a ser o canal da mensagem de Deus. Qualquer que clamar ao Senhor será ouvido, disse ele com suavidade. Não é na dor que encontramos a ausência de Deus, mas é através dela que ele nos chama de volta ao seu colo onde há esperança e cura. À medida que Jeremias entregava suas palavras, um murmúrio tomou conta da multidão que rodeava a jovem. O peso da dor comum começou a dissipar-se, trocado por um vislumbre de esperança de que, mesmo nas profundezas do desespero, um caminho de retorno para casa poderia existir. As vozes que antes zombavam agora contemplavam a possibilidade de resposta à sua angústia. Mas, como se o céu estivesse escutando as palavras ardentes do profeta, um trovão retumbou e as nuvens se tornaram mais densas. O prenúncio de uma tempestade não era apenas físico, mas também espiritual. Jeremias percebeu, então, que as forças das trevas não se calariam facilmente. Era uma advertência, um sinal das batalhas que estavam por vir. Jeremias se voltou para o povo, e as suas palavras reverberaram profundamente: preparem-se. O caminho da verdadeira conversão é contraditório e repleto de provações, mas a glória de Deus será revelada em meio à sua resistência. Naquele momento, Jeremias sentiu que a história de Jerusalém não estava apenas atrelada a um ciclo de juízo e redenção, mas ao desenrolar de um plano divino muito mais vasto e milagroso. Com cada palavra que proferia, ele se sentia cada vez mais como um componente essencial em um grande projeto celestial. E então, uma nova dúvida surgiu em sua mente: que grandes provas estão por vir? Que batalhas devem ser enfrentadas antes que a promessa de esperança se concretize? Jeremias olhou para o céu escuro, onde relâmpagos cortavam o ar, e sentiu que a resposta do Senhor estava prestes a ser revelada em meio à tempestade. Jeremias permaneceu em meio à multidão, sentindo a pressão das vozes e das olhares que agora se concentravam nele, como se o destino deles estivesse entrelaçado ao seu clamor. O trovão continuou a ecoar, não apenas fora como dentro dele, pois cada ribombar parecia um chamado para o reconhecimento da gravidade do momento. O profeta percebeu que cada palavra que saía de sua boca era uma semente lançada em solo árido, mas potencialmente fértil, se apenas o povo pudesse acolhê-las. Sim, Senhor, ele sussurrou, como se buscando forças do alto, eu sou apenas um homem. Como posso fazer a diferença nesta nação corrompida, quando até mesmo os mais próximos a ti se afastam, buscando seu próprio caminho? A resposta que ecoou em seu coração foi direta: fiel é o que te chama, e ele também fará. A tempestade se intensificou, e grandes gotas de chuva começaram a cair, misturando-se às lágrimas que escorriam pelo rosto da jovem que anteriormente se aproximara dele. Jeremias, a moça continuou com a voz trêmula, se até mesmo as nuvens demonstram a tua compaixão, por que o teu povo se contenta em permanecer na escuridão? O que devemos fazer para encontrarmos a luz novamente? Com o coração ardendo, Jeremias olhou em seus olhos, e compreendeu que essa questão não era apenas dela, mas de toda a nação. Ele se lembrou de Mateus 5:14, quando o Senhor disse: Vós sois a luz do mundo. Ergam-se, ó povo de Jerusalém, Jeremias proclamou, não permitam que as trevas definam a sua identidade. O Senhor nos chama à conversão e à restauração. Ele é a esperança que não se apaga. É tempo de deixar os enganos do passado e erguer você mesmo em direção ao Deus que tudo vê e tudo sabe. É agora ou nunca. O céu respondeu com um clarão de luz, e um arco-íris começou a se formar no horizonte, tomando formas brilhantes e místicas. A visão foi deslumbrante e transcendente, e muitos se deixaram levar por essa demonstração do poder e da graça divina. No entanto, Jeremias não estava apenas impressionado, ele refletia sobre a promessa que o Senhor havia feito a Noé após o dilúvio, Gênesis 9:13-15, um sinal de aliança até os tempos finais. Assim como a chuva traz vida,
também traz juízo, mas é pela misericórdia que somos salvos. Bradou Jeremias. As lágrimas que hoje lançamos em arrependimento serão transformadas em gotas de alegria quando encontrarmos o favor do Senhor. Mas, em meio ao fervor e à esperança, um peso cresceu no coração do profeta. Ele sabia que a tempestade que caía não era apenas física, era um símbolo da dificuldade espiritual que se aproximava. Havia algo muito mais sombrio alinhando-se com a queda de Jerusalém, um sinônimo de um gozo que havia se perdido e que Deus tinha clamado para se restaurar. Enquanto as palavras de Jeremias ecoavam, uma sensação arrepiante permeou o ar. Ele pôde discernir que o estado do povo revelava um profundo espiritual ressequido. Jeremias se lembrava de Isaías 58, que falava sobre verdadeira adoração e arrependimento. Sabia que apenas converter-se em palavras não bastava, o coração precisava ser transformado. Então, ao olhar fixamente nas nuvens escuras, Jeremias fez uma oração silenciosa: Ó Senhor, mostra-me o que está por vir. Permita que eu seja um ícone da esperança para este povo que clama em angústia. Sua confiança estava firmemente nas promessas que até então pareciam distantes. E assim, enquanto a tempestade continuava a se desenvolver, uma nova luz começou a surgir dentro dele, um sinal de que a resposta estava se aproximando. Ele gritou: Preparem os corações! O dia da manifestação do Senhor está próximo, e coisas surpreendentes acontecerão em meio ao clamor do arrependimento. Mas, enquanto a multidão se dispersava, levando consigo as promessas de renovação, uma sombra de inquietação cruzou a mente de Jeremias. Havia algo mais em jogo nas promessas de Deus, algo que afirmava que a vitória era garantida, mas que uma grande provação deveria preceder a glória. Por que este veemente pesar em meu espírito? Perguntou-se ele. Como se os ventos estivessem respondendo à sua indagação interior, um vento forte soprou, trazendo consigo um sussurro que se entrelaçou com sua alma: antes da bênção, há sempre uma prova. E antes do dia da glória, virá a noite da opressão. Jeremias sabia que seu destino e o de Jerusalém estavam entrelaçados em um contexto muito maior que a própria cidade, uma narrativa divina que ainda estava prestes a ser desenvolvida. O que lhe esperava na clareza que se aproximava? A revelação estava se aproximando e o momento do Senhor se tornaria a resposta que ele tanto buscava. E antes que pudesse formular mais perguntas, uma forte sensação de urgência invadiu seu ser. Um novo chamado! Pensou ele. O que mais pode ser revelado quando as nuvens se dissiparem e a luz se manifestar? Enquanto isso, os céus pareciam prometer, e Deus soprou em seu coração a certeza de que a ação estava prestes a se desdobrar diante dele. A tempestade rugia, e as rajadas de vento pareciam carregar consigo os lamentos de um povo que, mesmo em meio à escuridão, anseia pela luz. Jeremias, imerso no clamor da multidão, sentiu que aquela noite estava longe de ser comum. Cada gota de chuva não consistia apenas em um sinal da atividade celeste, mas também de uma abundância de cura, um convite ao arrependimento e à transformação. Ouvi, Senhor, ele implorou em seu íntimo, revela-me o segredo que carregas para este povo. E assim, enquanto a chuva caía, ele começou a vislumbrar visões que pendiam nos umbrais de sua mente. Dentro dele, um fervor crescente pulsava, uma promessa de que a nação não seria abandonada, mesmo diante das nuvens escuras que se aproximavam. Um novo sopro de esperança, trazido pelo Espírito Santo, encheu seu ser, enquanto as palavras de seu chamado reverberavam em sua alma, como um eco que não se calaria. Assim diz o Senhor: o que eu te mostrei, não se calará. Ele proclamou, em um momento de grande ousadia. Os que o ouviam pararam, intrigados com a convicção em sua voz. Mas não apenas isso, um pesar ocupava seus corações, um reconhecimento do desvio tangível de sua adoração. Falarei do que está por vir, pois a mão do Senhor não é curta para salvar. Jeremias continuou. Clique em seus ouvidos e incline-se seus corações, pois uma grande decisão se aproxima. O Senhor levantará uma voz no meio da aflição, uma voz que chamará ao arrependimento e ao retorno. As nuvens tremeram, e com cada trovão que ressoava, Jeremias viu imagens de destruição e sofrimento, mas ao lado delas formavam-se visões de restauração e esperança, ecoando as promessas feitas a Abraão e a Davi. Ele lembrou de Jeremias 29:11,
onde o Senhor declara que tem planos de paz e não de mal, um futuro cheio de esperança. Assim como o arrependimento precede a glória, continuou ele, também a angústia de hoje é parte do processo que Deus utiliza para trazer seu povo de volta ao lar. Não se encolham, não recuem. O lamento que trazemos hoje é a semente para a alegria que há de vir. E enquanto suas palavras fluíam, uma presença poderosa envolveu o local. Tanto nas sombras quanto na luz, o povo sentiu a urgência da mensagem, uma inspiração sacra que descia com a chuva. Não obstante, um sussurro profundo falou ao coração de Jeremias, um eco que ressoava do próprio trono de Deus. Meu servo, a voz dizia, ainda há um mistério em execução. As lágrimas que hoje são derramadas precedem a grande transformação. Eu farei algo novo nesta terra. As profecias que anunciei por boca de meus profetas se cumprirão, mas é necessário que a nação passe pelo fogo da purificação. A meditação sobre aquela revelação trouxe a Jeremias o entendimento de que a jornada não seria fácil. Contudo, a promessa de que a nova luz se levantaria em meio à tempestade lhe deu ânimo. Ele sabia que não adiantava simplesmente dizer que os corações haviam de mudar, a mudança requer verdadeiros encontros com Deus. A multidão, embora assustada com as visões que Jeremias expunha, começou a entender que sua história não terminaria em desespero. O Senhor não apenas se lembraria de sua aliança com Israel, mas usaria até mesmo suas misérias para revelar sua glória. E quando a chuva cessou, e o manto do céu se abriu, uma nova visão se formou diante de Jeremias, uma cidade renovada, um povo restaurado, e dentre as ruínas da desolação, flores de esperança se erguiam, como testemunho da fidelidade de Deus. Mas havia um fardo que ele ainda precisava carregar. Parte do plano de Deus está além do que vemos e compreendemos agora, pensou, em profunda meditação. Com cada palavra, o Senhor estava orquestrando a restauração de Jerusalém, mas as etapas de dor e perda estavam inspiradas em algo que, se não compreendido, poderia levar à total destruição espiritual. Ao Senhor, ele clamou, mostra-me o que ainda está por vir, pois não quero apenas ver o que será, quero ser parte ativa desse grande plano. E ao cerrar os olhos, a visão das mãos do Senhor se estendendo sobre o povo trouxe a Jeremias um novo ânimo, sabendo que, antes das sombras, sempre brilhará a luz da esperança. Uma nova alvorada estava por vir, mas com ela, uma grande revelação aguardava. O que mais tinha Deus a revelar para um coração que se tornará vulnerável à sua vontade? As nuvens se dissiparam, mas na alma de Jeremias, as perguntas permaneceram: qual será o destino de meu povo? Estariam prontos para a transformação que vem após a dor? E assim, com uma sensação de expectativa no ar, o profeta aguardou o próximo movimento do Deus que prometia não abandoná-los. Enquanto o vento esfregava as folhas das árvores em um sussurro sombriamente familiar, Jeremias permaneceu em oração, seu coração pulsando com uma urgência divina. A calmaria que sucedeu à tempestade trouxe um ar quase tenso, como se o céu estivesse holding its breath, esperando a revelação que estava por vir. Senhor, ele murmurou, estou pronto para ouvir teu chamado. Deixa que teus mistérios sejam revelados à minha alma atormentada. E assim, em um instante que pareceu se arrastar, uma nova visão se descortinou. A fumaça da destruição subindo das chamas de Jerusalém se ergueu em seus olhos, enquanto o som do lamento do povo ecoava em seu coração. Ele viu as portas da cidade sendo fechadas, um símbolo tanto de proteção como de julgamento. Escute, Jeremias, a voz ressoou mais uma vez, meu povo será levado ao exílio. Mas neste exílio, eu trabalharei uma obra poderosa em seus corações. O fogo será o seu testemunho e as cinzas, a promessa de um renovo. As imagens que ainda preenchiam sua mente mostravam uma terra fértil que brotaria debaixo de um céu claro, onde as nuvens de desolação seriam trocadas por bênçãos e alegrias. A insegurança que permeava aqueles rostos ensopados pela chuva agora certamente se transformariam em expressão de expectativa e fé, mas a transição seria marcada por dor. A dor de uma nação que não desfrutava mais de sua presença e honra no templo. Proclama, Jeremias. Exortou a voz do Senhor. Fala à minha nação a verdade que virá. Dize-lhes que as lágrimas que derramarem serão o solo para as sementes do arrependimento. Acelerem seu clamor para que eu possa ouvir e libertar.
A carga que Jeremias sentia em seu coração não era apenas pelo sofrimento de seu povo, mas também por sua própria insignificância diante da grandeza do plano divino. Ele tinha visto a destruição que estava por vir, mas também vislumbrou a redenção e a restauração, e nesse conhecimento, encontrou um novo fôlego. Ó, Senhor, ele exclamou, mesmo às portas da tragédia, teu amor se manifesta através da misericórdia. Ele então se levantou e chamou as pessoas que o cercavam, agora envoltas numa atmosfera de expectativa e apreensão. Escutem, ó povo de Judá. O que o Senhor promete, não falhará. Ele trará o cativeiro, mas também enviará a salvação. A esperança, mesmo nas lágrimas que vocês choram. Parem de desviar e voltem-se para o Deus que pode salvá-los. Mas à medida que os corações começavam a ser tocados, Jeremias sentiu uma sombra pairando sobre ele, como um manto que cobria a esperança. Ele percebeu que a jornada não apenas exigiria coragem, mas também um componente poderoso que poderia transformar o lamento em louvor. Ele sabia que a resistência ao chamado divino era uma batalha que exigiria sacrifício. Senhor, qual será o sinal de esperança na escuridão? Ele clamou. Uma aliança nova, respondeu a voz. Uma nova casa na casa de Israel e Judá será estabelecida. Eu porei a minha lei em seus corações e a escreverei em suas mentes. Jeremias 31:33. Assim foi revelado a Jeremias que ele seria não apenas um mensageiro, mas um testemunho vivo do que ainda estava por vir. Que os dias de sofrimento se transformariam em renascimento, e que a regeneração brotaria das ruínas. Vale a pena a espera, pensou Jeremias, enquanto um novo fervor começava a encher seu peito. Eis que as ovelhas da minha pastagem se levantarão, e através delas um pastor surgirá, um santo que trará verdadeira esperança. A imagem de um futuro glorioso começava a se formar, e uma nova expectativa pulsava no coração do profeta. Mas o que mais estava em jogo? As visões ainda não tinham revelado tudo. Jeremias sentia que havia mais. Um último testamento do Senhor pairava sobre as suas palavras. Resta apenas um mistério a ser desvendado, um pacto que ligará os erros do passado aos acertos do futuro. E aqueles que se inclinarem para escutar a mensagem do meu servo experimentarão a verdade de que a transformação não é apenas necessária, mas inevitável. Com um último relâmpago que cortou o céu escuro, Jeremias percebeu que a missão acabará de começar. Onde um povo estava prestes a ser subjugado, o Senhor estava preparando uma bênção que ressoaria por gerações. Assim, ele levantou suas mãos, fitando o horizonte enquanto esperava que, não só a nação, mas o próprio coração do mundo se preparasse para a revelação divina dos dias que estavam por vir. Uma inquietante incerteza pendia no ar. O que mais teria Deus a revelar? Jeremias sabia que tudo estava prestes a mudar, mas o que significaria realmente essa mudança? A resposta estava nas linhas que ainda não haviam sido escritas. A noite se arrastava em seus murmúrios, como se o próprio céu ouvisse a angústia do profeta. Jeremias, em meio à multidão agora silente, sentia a intensidade da presença do Senhor envolvendo-o. A revelação que se aproxima parecia ter um peso singular, um eco de promessas aguardando para serem cumpridas. E ele, o mensageiro, estava prestes a receber o que Deus tinha reservado. Ó Senhor, Jeremias sussurrou em seu coração, revela-me o que ainda está por vir, pois sei que tua palavra não falha. O silêncio que se seguiu parecia abranger a cidade, um respeitoso intervalo entre a dúvida e a fé, onde a divina soberania se preparava para se manifestar de maneira extraordinária. Assim, o Senhor tocou o espírito de Jeremias, e através de visões deslumbrantes, os dias da opressão começaram a se desenrolar diante de seus olhos. Ele viu a cidade cercada por inimigos, mas também contou as cordas da esperança que cravavam suas raízes nas lágrimas que o povo derramava. Este lamento, Jeremias, a voz do Senhor ecoou em seu ser, será o início da transformação. Com cada revelação, o coração de Jeremias se afligia e se alegrava em uníssono. Ele percebeu que as palmas abertas de um novo futuro estavam prestes a ser reveladas, embora fosse necessário percorrer o vale da dor e da redenção. Senhor, como será esse novo pacto? Ele questionou, sua mente fervilhando com curiosidade e temor. Eu farei um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá, respondeu a voz.
Não será como o pacto que fiz com seus antepassados, que eles quebraram, embora eu fosse um marido para eles. Este será um pacto escrito nas tábuas de seus corações, um compromisso de amor e fidelidade que romperá as barreiras da desobediência. As palavras penetraram profundamente na alma de Jeremias, fazendo-o perceber que a mudança não se limitaria a um evento, mas seria uma revolução do coração. Um verdadeiro arrependimento, ele meditou, que envolva não apenas palavras, mas um desejo de se voltar para ti, Senhor. Então, uma nova imagem pareceu tomar forma, uma cidade renovada onde a adoração pura e verdadeira se tornaria a norma. Ele viu crianças brincando nas ruas, os anciãos compartilhando histórias de esperança e fé, e o povo restaurado buscando a face de Deus com um fervor ardente. Este é o futuro, Jeremias! Ecoava a voz, como um chamado que ressoava nas portas do coração do profeta. Porém, à medida que esta esperança emergia, uma sombra profunda se projetava. O Senhor continuou a revelar que mesmo nesta promessa de renovação, haveria provações para aqueles que se opusessem à sua voz. Jeremias, muitos não ouvirão a mensagem que trarei através de ti, e amontoarão sobre si corações endurecidos. Mas aqueles que ouvirem e se arrependerem serão perdoados, pois é pela misericórdia que eu lhes trarei de volta. Na transição entre a dor e a glória, o peso da responsabilidade crescia dentro de Jeremias. Ele não apenas entregaria uma mensagem de juízo, mas também honra ao Deus que, mesmo em meio à rebeldia do povo, ainda desejava um relacionamento íntimo com cada um deles. Senhor, em tua bondade, ajuda-me a ser um farol em meio à tormenta. Deixa que as minhas palavras sejam como um convite à liberdade. Enquanto Jeremias se preparava para sair por essas ruas novamente, um brilho de luz oculto sob as nuvens cinzentas parecia prometer o que estava por vir. Ele sabia que a missão não seria fácil. O povo muitas vezes se fecharia em suas defesas e desprezaria sua mensagem de esperança e transformação. Mas em seu coração, ardia a convicção de que o Senhor nunca abandonaria os que se voltassem a ele. No fundo, uma pergunta inquietante aguçava sua mente: qual será a resposta do povo às próximas palavras que pronunciarei? Ele sabia que, mesmo em momentos de grande escuridão, sempre haveria uma luz prometida. A realidade do novo pacto que estava prestes a ser formado ressoava em seu espírito. Ainda assim, ele ansiava por entender a profundidade do que isso significaria para a sua nação. Assim, respirando fundo e com o coração pesado, Jeremias olhou mais uma vez para as ruas de Jerusalém. Que lágrimas derramadas em arrependimento poderiam se transformar em um manancial de alegria? Ele estava pronto para encontrar a resistência, os gritos de zombarias, mas também as perguntas e o clamor angustiado do povo por esperança. Ainda há mais a ser revelado, pensou Jeremias, preparando-se para o próximo passo. O eco daquelas palavras deu-lhe coragem. E assim, ele se levantou e caminhou para o centro da cidade, ciente de que a mensagem de Deus ainda aguardava para ser proclamada. Não apenas como um tributo à dor do passado, mas como um testemunho da esperança que nasceria das cinzas, abrindo caminhos para um futuro pleno de promessas. E, à medida que os ecos de suas palavras se aproximavam, Jeremias sabia que a verdadeira revelação do Senhor estava prestes a tomar forma, um alvorecer que poderia, finalmente, transformar as vidas de um povo que tanto precisava de um novo começo. Mas, por enquanto, permanecia em sua mente a pergunta não respondida: o que mais o Senhor tem reservado para aqueles que se voltam a Ele em arrependimento? Uma parte do plano divino ainda estava escondida nas brumas do amanhã, aguardando para desabrochar com a força da soberania de Deus.